Oi! Oi, doutor Márcio, tudo bem? Quase que você perdemos na live, né? Pois é, tudo bom? Tudo bem por aí. Tudo ótimo, um prazer falar com você, viu? Imagina, o prazer é meu. Eu tô aqui com o doutor Márcio, né? Que ele fez faculdade aqui em Curitiba, acabei descobrindo hoje, então ele também ama Curitiba, assim como eu. Aí ele fez doutorado em São Paulo e ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para quem não sabe, quando você se forma, você tem a opção de ser membro associado ou um membro titular. Para ser membro titular, precisa de uma prova uma prova oral. É bem difícil, né, essa prova. E são poucos cirurgiões plásticos que são membro titular. Obrigado. Muito obrigado. Então, eu vou dar início aqui às perguntas. Se vocês quiserem mandar alguma coisa na caixinha de perguntas, pelos comentários. O tema é Lipo HD Renúvel, mas se vocês quiserem alguma outra dúvida sobre cirurgia plástica, Com o Dr. certeza, Márcio também vai com responder, certeza. porque ele trabalha muito bem com todas as cirurgias. Então, Dr. Márcio, o que seria a lipoaspiração de alta definição com o renúvel? Então, o que é uma lipo LAD ou lipo HD? Na verdade, existem duas camadas de gordura no nosso corpo. A camada profunda e a camada superficial. A lipo de alta definição ou HD é nada mais do que, além da aspiração da camada profunda, que é a lipoaspiração clássica ou convencional, é também a adição de uma parte da lipo da região superficial. Então, o cirurgião plástico, ele primeiro lipa a camada profunda. Ele tira a gordura e, vamos dizer, de forma ampla, esvazia a camada profunda da gordura. Por exemplo, em abdômen. Uma vez deixado o abdômen reto, plano, ele vai na camada superficial e vai evidenciar os sulcos naturais do abdômen. Por exemplo, o sulco entre um músculo reto e o outro, lipando daí a camada superficial entre os músculos retos abdominais. E o sulco entre os músculos retos e oblíquos, lipando a camada superficial entre os músculos retos e oblíquos. Desta forma, evidenciando a visualização desses músculos. Então, o retalho, no caso, a espessura da pele fica mais fina. Então, uma lipo tradicional geralmente resulta numa espessura de pele de uns 2 centímetros, mais ou menos, ao passo que uma lipo de alta definição ou HD, o retalho, a espessura de pele, principalmente nas inserções musculares e nas divisões entre um músculo, um grupo de músculos e outro, pode até menor que 1 centímetro. Nesse caso, é lógico, a experiência do cirurgião, o treinamento do cirurgião é fundamental. Que o cirurgião não pode também deixar na pele. Se ele tirar toda a gordura, ele pode causar uma isquemia e uma complicação que pode resultar em um desastre. Uhum. Perguntaram aqui, só vou dar uma. Surgiram muitas mensagens. Que a lipo HD ela tem menos riscos do que a lipo convencional, pensando em uma paciente magra? Bom, se a paciente é magra, o cirurgião tem que calcular, na verdade, quanto de gordura ele vai tirar, tá? Mas ele pode, com experiência, usar cânula mais fina. Então, aí, ele consegue definir da mesma forma, com um risco igual, sem aumentar o risco de jeito nenhum, usando cânulas mais finas. Então, existem equipamentos mais modernos que facilitam a vista do cirurgião e diminuem mais ainda a agressão e o risco da cirurgia. Então, por exemplo, a lipo ultrassônica, um aparelho de lipo ultrassônica. É um transdutor, uma cânula fina, que vai entrar e vai saponificar, vai separar as bolinhas de gordura, vai soltar as bolinhas de gordura sem o trauma mecânico do vai e vem. Isso
diminui muito vamos dizer assim, a agressão, o sangramento e o trauma na superfície da pele de uma paciente magra. Depois, o cirurgião com a cânula fina vai retirar a gordura onde ele quer definir. Então, assim, no paciente mais magro, é possível fazer com segurança. Aliás, a segurança, ela é diretamente proporcional a, primeiro, respeitar o volume máximo de gordura que pode ser retirado numa lipo. Tá? Isso em torno de 7% do peso do paciente, em quilos. E respeitar a extensão, a área operada. Então, não se pode lipar o corpo inteiro de uma vez. Você tem que lipar, você não pode ultrapassar uma área maior do que 42% da superfície corporal. Tá? Então, exemplificando, tórax anterior tem 18%. Vamos dizer, a frente do tronco, tórax e abdômen. Tronco posterior, mais 18%. Então, uma lipo das costas inteiras, cintura, flancos, 18%. Uma lipo de abdômen, laterais da mama, sifone, ginecomastia, mais 18%. Já são 36%. Então, sobra muito pouco para o cirurgião trabalhar, além disso, em termos de segurança. Por isso que é importante, independente se o paciente é magro, ou ele tem o peso normal, ou leve sobrepeso, ele ficar dentro da margem de segurança, tanto em volume de gordura, quanto em extensão de áreas operadas. Tá, querida? Entendi, muito obrigada. Eu que agradeço. Perguntaram aqui assim, que ela não gosta da barriga tanquinho. É possível fazer uma barriga mais lisinha? Claro. Então, assim, tem pacientes, é muito comum essa dúvida, que não gostam de lipo definida, das marcas do gomo, da musculatura do reto abdominal. Então, nesse caso, não se faz a retirada superficial, a confecção dos sulcos entre os músculos. Se retira de forma ampla a gordura profunda e deixa-se a camada superficial, pode até deixá-la mais fina, tá? Mas sem fazer nenhum, vamos dizer assim, escavamento nas transições musculares. Ela fica reta inteira e não fica a definição muscular ou a HD. Aí não fica as marcas dos músculos. Uhum. É possível. O Vaser traz... Ah, sim. Desculpa, doutor. Aqui perguntaram se o Vaser traz mais segurança para a lipo. Por quê? Sim, a lipo ultrassônica, o aparelho que você citou, traz mais segurança porque não tem o movimento grosseiro de cânula, tração mecânica do cirurgião. O transdutor mecânico, ele vai de forma mais suave, fazendo a separação ou saponificação da gordura. Com isso, ele solta a gordura, ele deixa as células completamente, vamos dizer, soltas, saponificadas, e geralmente essa gordura, ela começa a sair pelo orifício da lipo como se fosse um óleo ou um leite amarelo, da cor da gordura, sem o trauma mecânico. Então, as chances de lesão, as chances de perfuração, as chances de sangramento são praticamente assim anuladas utilizando se o médico dispõe da tecnologia do ultrassom. Entendi. Muito obrigada. Perguntaram se é possível fazer uma mini abdominoplastia em vez de fazer... Não, a abdominoplastia completa. Depende muito, para você definir qual a técnica vai ser utilizada no abdômen, o cirurgião ele precisa fazer
um exame. Então, o exame clínico, ele vai utilizar a classificação internacional, que é a chamada classificação de deformidade do abdômen. Essa classificação, ela é definida em graus 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quer dizer o seguinte, o grau 1 é a mulher que só tem gordura. Ela não tem flacidez nenhuma e não tem nem flacidez do umbigo para cima, nem flacidez do umbigo para baixo e não tem músculo aberto. O grau 2 é a paciente que tem gordura e um pouco de flacidez do umbigo para baixo. O grau 3 é o paciente que tem gordura, um pouco de flacidez do umbigo para baixo, um pouco de flacidez do umbigo para cima e um pouco de diástase muscular já, por conta de uma gestação ou de uma obesidade prévia. Uma vez o paciente foi obesa e mesmo não tendo feito bariátrica, emagreceu, ficou com diástase. O grau 4 e 5 são aqueles pacientes que têm uma grande flacidez, tanto do umbigo para cima, quanto do umbigo para baixo, e uma grande diástase muscular. Nesses dois casos, estão indicados a abdominoplastia convencional. Por quê? Porque você precisa retirar mesmo um bloco de pele e gordura do umbigo para baixo inteiro e levantar o retalho, levantar a pele do umbigo para cima, fechar completamente a musculatura, senão o paciente vai ficar insatisfeito. Já o grau 1, só a lipoescultura, que pode ser feito com cânula tradicional ou um vibrolipo, no caso o microair, ou com lipo ultrassônica, o Vaser. Já no grau 2, que é a flacidez leve, que é infraumbilical, e o grau 3, que é uma flacidez leve, infraumbilical, e leve supraumbilical, moderada, já é uma flacidez moderada, não é leve, porque tem flacidez supraumbilical e infra. Aí são boas situações para entrar o jato de plasma com gás hélio. Tá? Então, o jato de plasma, né, que é o Renúvio, hoje ele está muito bem indicado nas deformidades 2 e 3. Ou seja, quando a paciente tem, sim, além da gordura, uma flacidez leve e moderada e alguma diástase abdominal muscular, que não pode ser maior que 4 centímetros. Porque, caso contrário, o paciente vai ficar fina, mas vai ficar com abalamento, porque não fechou os músculos. Com relação ao mini abdômen, então, assim, eu vou colocar a minha opinião particular, tá? Eu não gosto do resultado do mini abdômen. Por quê? Porque o mini abdômen, ele nem limpa direito e nem estica direito. Eu vejo dessa maneira. É um mini resultado, né? O mini abdômen, para mim, é um mini resultado. Você não deixa o paciente feliz porque não lipou muito, porque você cortou. Quando você corta, você tem que diminuir a lipo, senão dá necrose. E também não estica muito, porque não tirou tanta pele. Então, a mulher não ficou nem fina, nem esticadinha. Então, eu vou falar a minha preferência, que está de acordo com a preferência de muitos e muitos cirurgiões, não é uma preferência só individual. Grau 1, gordura, lipo, não precisa de renúvio, não precisa de jato de plasma. Lipoescultura, que pode ser tradicional, sem fazer a definição, para quem não gosta de definição, ou com definição para quem quer definir. Grau 2 e 3, alguma flacidez pequena no grau 2, média, grau 3. Renúvio, jato de plasma. Lipo primeiro e jato de plasma, com gás hélio. Grau 4 e 5, abdominoplastia. Quando tem uma flacidez grande, no grau 4, e o grau 5 é quando tem uma flacidez grande e abdômen avental, que chama o grau 5, é quando a barriga pendura, né? É o 5. Aí, ou quando o grau 6, quando tem uma hérnia junto, aí é um
um grau absurdo, entendeu?